21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Distrito Federal apresenta um quadro preocupante na questão da internação de jovens infratores. O CNJ, que visitou instituições em todo o país, recomendou o fechamento do Centro de Atendimento Juvenil Especializado, que não segue os princípios da lei especial. Veja na reportagem de Letícia Justus. O Brasil tem hoje 13.500 menores infratores em 250 unidades de internação. Um levantamento feito pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos aponta que, considerando a população jovem de cada estado, a maior parte dos adolescentes infratores está no Distrito Federal. São 775 menores internados, o que representa 29,6 para cada 10 mil jovens. Em segundo lugar vem o Acre e em terceiro São Paulo. Essa socióloga explica que a falta de um planejamento familiar e de valores na sociedade deixam os adolescentes sem expectativas para o futuro. Existe uma falta de uma política nacional de assistência social em que agregue a questão da segurança pública, a questão da educação e a questão da assistência social. A gente vê muitas ações pontuais e a política nacional ainda está caminhando para uma agregação, e eu acho que ainda falta muito. O Estatuto da Criança e do Adolescente define os menores infratores como pessoas em desenvolvimento e que, por isso, devem receber um tratamento diferente dos presos adultos. A lei determina que as medidas devem ter caráter pedagógico e não repressivo. Os menores internados devem ter acesso à educação, lazer, cultura e profissionalização. Com exceção do estado de São Paulo, representantes do programa Justiça ao Jovem do Conselho Nacional de Justiça já visitaram todas as unidades de internação do país. O objetivo é conhecer as condições desses locais e acompanhar o andamento dos processos. No Distrito Federal, a situação dessa unidade de internação é a mais preocupante. Aqui, 319 menores se apertam para dividir as 160 vagas do local. O CNJ recomendou o fechamento da unidade. O coordenador do programa lembra que, segundo o Estatuto, a internação deveria ser uma medida excepcional e breve. A medida de privação de liberdade, ela tem um caráter aflitivo muito forte e que afeta profundamente qualquer pessoa e, sobretudo, um adolescente que está em desenvolvimento psicológico especificamente. O juiz do CNJ também defende que o Estatuto representa um avanço na defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. A principal mudança foi ampliar a participação dos diversos setores nas decisões que envolvem os menores, que antes eram concentradas no juiz. O juiz é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, é a Prefeitura, é o Conselho Tutelar, todos agindo em rede, em atendimento integrado, articulado. E a nossa convidada para tratar desse tema é a advogada, especialista em direito de família, Renata Vilas Boas. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, doutora, acerca das medidas socioeducativas, além da internação, o que mais que pode ser aplicado a esses menores infratores? Na realidade, a internação seria a última possibilidade, ou seja, já tentou outras formas, não foi possível, ou o ato infracional que praticou já é de uma gravidade maior. Antes disso, a gente tenta fazer o quê? Verificar que esse adolescente tem a possibilidade de ressocializando ainda dentro da sua família, com apoio da sua família. Então, eu vou ter o quê? Um psicólogo, vou ter um assistente social, eu vou ter o trabalho dele junto à comunidade. Então, ele vai estar realizando atividades para ele poder se recuperar. E a internação seria a última possibilidade a aplicar como uma forma de punição mesmo, infelizmente. Agora, no caso de uma internação, que tipo de acompanhamento esse jovem precisa ter? O fato de ter a internação não significa que ele vai ficar largado, abandonado num estabelecimento. É necessário que faça um acompanhamento. Todos os direitos fundamentais que ele tem, enquanto uma criança, um adolescente que está solto, ele continua tendo quando está no momento de internação. Então, seja com acompanhamento escolar, então a educação tem que continuar, tem o direito à saúde, você tem que levá-lo para fazer tratamento, se for o caso, Então, a gente não pode abandoná-lo em qualquer lugar. E quanto tempo que ele pode ficar nesse centro de internação?
O limite máximo em termos de idade é até os 21 anos de idade, ou seja, realizou o ato infracional antes de ter completado os 18 anos e é possível que ele fique até os 21. Porém, essa análise ela é feita caso a caso. No máximo, ele ficaria internado 3 anos, sendo que é feita uma avaliação semestral para ver se ele vai continuar cumprindo nessa internação. Caso ele tenha que continuar cumprindo essa internação e já tenha completado 21 anos, ele pode ser automaticamente transferido para uma penitenciária comum para adultos ou não? Não, nosso sistema jurídico não prevê essa possibilidade, ou seja, realizou o ato infracional, praticou o ato infracional menor de 18 anos, ao completar 21, que seria em termos de idade o máximo, ele não é encaminhado ao sistema prisional tradicional. Nós não temos isso. Ok, nós temos uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos conferir. Meu nome é Erle Carvalho, sou agente patrimonial. Para que serve o Conselho Tutelar? Então, o que é e o que faz o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é uma forma de estar perto dessas crianças, né? Então crianças e adolescentes, e verificar o que está acontecendo com ela. No momento em que há algum problema com essa criança, o vizinho, um parente, se dirige até o Conselho Tutelar e informa. Aí o Conselho Tutelar, né, mediante provocação, ou ele mesmo, tomando consciência, ou, né, vendo o que está acontecendo, vai até a casa onde está essa criança, esse adolescente, e começa a verificar o que está acontecendo. E aí faz o encaminhamento, se for o caso, ao judiciário. Agora, o Conselho Tutelar seria, digamos assim, um braço do judiciário? Eles estariam atuando em conjunto ou não? Ele não pertence ao Poder Judiciário, né? Então a sua atividade não é subordinada ao Poder Judiciário. Eu vou dizer que o Conselho Tutelar está para a ideia do Tribunal do Júri, ou seja, são os nossos pares, né, são cidadãos brasileiros que estão vendo se crianças e adolescentes estão desprotegidos. Então são pessoas como nós, né, que são eleitos por um mandato, né, um determinado período, no qual ele vai ficar de olho em nossas crianças. Tá certo, e agora temos mais uma pergunta de um telespectador, vamos ouvir. Meu nome é Lincoln Pereira, Sociedade de Biblioeconomia. Eu queria saber por que o governo não controla mais os programas que incentivam a violência e as drogas na televisão. Então, o governo tem que fazer esse controle, de fato, né, dos programas para limitar a quantidade de violência, enfim, que é exposta na TV. Como é que isso deve ser feito? Por que isso não é feito? Bom, nós temos aí vários direitos em confronto, né? Quando você fala em limitar a divulgação de filmes que teriam um caráter de violência, a gente tem aí um pezinho da censura, né? Nós temos aí a liberdade de expressão para poder, né, criar filmes com esse nível, né, de violência que nós temos nos dias de hoje. O que acontece? Nós temos aí a faixa etária. Então, é divulgado no início dos filmes, normalmente, qual é a faixa etária que se destina àquele público. Então, sim, nesse momento eu tenho que a atuação do Estado. Mas não é só o Estado que tem que estar fazendo esse papel, somos todos nós. Ou seja, o sistema do ECA hoje é relacionado ao sistema de rede. Não é só o Estado dizendo não pode ter tal filme, não pode ter tal aparição, mas você precisa que todas as pessoas estejam envolvidas nesse sistema para falar, nós não queremos esse tipo de programação nesse horário, nós não queremos que às 14h você tenha aí pessoas se degladiando, né, saindo sangue, e são os horários que as crianças estão assistindo. Então a gente precisa também de ter a conscientização da sociedade. Porque desligar a televisão é fácil. O problema é que a televisão se tornou algo extremamente importante para as famílias, principalmente as famílias de baixa renda, que às vezes não tem em casa uma babá, não tem alguém, e a criança acaba ficando assistindo televisão. A média de horas que uma criança brasileira passa na frente da televisão é de 5 horas. Nós estamos, assim, a quilômetros de distância de outros países. Tá certo, tá certo. E temos agora mais uma dúvida para responder. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Samela Santana, sou estudante e eu gostaria de saber como eu faço para denunciar se ver uma criança sofrendo algum tipo de abuso. Há um canal de denúncias, o que fazer numa situação como essa? Bom, a recomendação é que você vá ao conselho tutelar mais próximo daquela localidade, né? Então, todo município tem o seu conselho tutelar ou algo equivalente e você vai fazer esse papel. No desespero, se você não sabe onde é o conselho tutelar, recomendo ir a uma delegacia. Existem delegacias, inclusive, especializadas para esse atendimento. Tá certo. Muito obrigada pela participação da senhora e tenha um bom fim de semana. Igualmente.